quero chamar aqui, cadê a Luzia, que vai ministrar para nós a reflexão desta noite. Olha que linda, gente. Aplauda ao Senhor pela vida da Lulu. Lu, deixa Deus te usar. Uma bênção essa mulher de Deus. Boa noite, a paz do Senhor. A palavra que veio, no meu coração foi no capítulo 12, de Gênesis, capítulo 12, 1, 2, 3, que ele diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Saia-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E fartarei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí eu fiquei refletindo sobre esse capítulo, esses versículos, e veio na minha mente: se Abraão não tivesse tido entendimento, e obedecido pela fé à ordem de Deus, será que ele teria abençoado toda aquela nação e ele teria tido as bênçãos que ele teve? E trazendo esse capítulo, e esse versículo para os dias de hoje, eu fiquei refletindo: será que nós conseguimos ter o discernimento para entender que Deus está falando conosco, que Ele quer algo de mim, de você? Muitas vezes eu me peguei perguntando: como que eu saberia se Deus está falando comigo ou não? E como Ele fala? Porque quando somos novos na caminhada com Deus, muitas vezes nós não entendemos, e não temos a sabedoria de entender. Não é desobediência, é que nós não temos o entendimento e a sabedoria de entender que Deus quer algo de nós, Ele está falando com nós. Porque, irmãos, Deus fala conosco, de alguma forma Ele fala conosco. Ou na palavra, ou o irmão vem e fala na oração conosco, mas Deus fala. Mas muitas vezes nós não entendemos. E aí eu falo: como nós poderemos adquirir essa sabedoria e esse conhecimento? E aí eu me lembrei, no domingo, quando o pastor disse, quando nós não entendermos, nós precisamos de alguém que nos passe essa sabedoria e esse entendimento, E muitas vezes a gente vai aprendendo que Deus fala conosco na palavra, quando nós não entendemos, nós temos que pedir um aconselhamento para os nossos pastores, para alguém que já está na caminhada, que é levantado, por Deus, para que venha, dar esse ensinamento para nós, e esse entendimento. E outra coisa que também eu fiquei refletindo, será que nós não seremos abençoados? E no meu entendimento, não. Por quê? Porque Deus, na sua eterna misericórdia e bondade, Ele sabe que nós não estamos em desobediência, mas sim nós estamos em desentendimento da palavra. Nós não estamos, naquele momento, tendo entendimento de saber que é Deus falando conosco. Também nós aprendemos com a caminhada com Deus. Com o tempo que nós vamos caminhando com Deus, nós vamos aprendendo. E eu, gente, logo que eu fui para a igreja, eu achava lindo quando as pessoas subiam no púlpito e falavam, Deus falou comigo, Deus fez isso, Deus fez aquilo, e eu achava muito lindo. E eu sempre tive muita vontade, de ter que Deus falasse comigo, de ter esse entendimento, E eu fui abençoada, quando eu fui para a igreja, não era ainda o pastor Elias, era outro pastor, e logo que eu fui para a igreja, eu não entendia nada da Bíblia, nada, porque assim, quando nós nascemos em berços evangélico, é muito mais fácil, mas quando a gente já tem 30 anos e não conhecia Jesus, e aí a gente passa a andar com Jesus, a gente fica assim, perdidinho, a gente não entende nada. E Deus, na sua infinita sabedoria, quando eu aceitei Jesus, logo depois, umas 3 semanas, o
pastor perguntou quem que queria aula bíblica, e eu levantei a mão, né? E, a partir dali, ele levantou uma pessoa para me dar aula na minha casa, e um mês depois eu já estava entendendo alguma coisa, né? E aí eu passei a ter o discipulado. Gente, o discipulado é muito bom, maravilhoso. O discipulado é uma pessoa que anda conosco, nos ensinando, nos explicando, né? Nos dando entendimento da palavra de Deus, né? E também eu sempre perguntei para a minha discipuladora, mas como eu vou saber que Deus está falando comigo, né? Como eu vou sentir que Deus é Deus que está falando comigo? Eu vou ter essa certeza, porque eu queria muito ouvir isso, né? E assim, eu tenho uma experiência assim que eu falo que nas experiências também a gente aprende, né? E é uma experiência meio assim que às vezes a pessoa não vai achar muito boa, mas eu tirei ali como Deus estava falando comigo. Um dia eu descendo do ônibus e eu andei poucos metros, né? E de repente eu senti assim bem forte falando comigo: não vai por esse caminho. Mas eu não tinha entendimento ainda. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, né? Será que alguém está falando comigo? E eu continuei, e novamente falou, muda de caminho. Mas eu não tinha entendimento e continuei, né? Andei mais um pouco, mas fiquei com aquilo na minha cabeça e segui. Eu não andei 100 metros, vinha 2 rapazes, né? Já com capuz na cabeça, e tomou a minha bolsa, né? Mas, graças a Deus, né? Deus me deu livramento, nada aconteceu comigo. Mas, naquele momento, eu entendi assim, profundamente, que foi Deus falando comigo. E, daquele momento em diante, eu, hoje, fico muito atenta à voz de Deus, né? Porque eu sei que Deus fala conosco. Então, irmãos, é essa reflexão, né, que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Agradeço, né, pela oportunidade. E desculpa pelo nervoso, né? E a palmas ao nosso Senhor Jesus.